Boa noite. Boa noite a todos do curso de agrimensura. Hoje, 13 de janeiro, né? Estamos aqui com mais essa aula de hidrologia, né? Eu não sei o que está ocorrendo, que poucos alunos estão acessando as aulas síncronas, né? E não estão acompanhando, né? Não estão acompanhando as aulas. Então, de qualquer forma, eu vou gravar a aula de hoje com conteúdo adequado, né? Propício para o dia de hoje, e vou disponibilizar depois esse link, né? Eu vou jogar a aula para o YouTube e vou disponibilizar o link para os alunos. Se houver algum problema com o YouTube, como houve hoje de manhã na aula que eu estava dando, a aula às 13 horas, teve um problema com o link que caiu, né? O Google Meet caiu. Eu não sei se o Google Meet está cortando as aulas depois de determinado tempo, o que está acontecendo. Então, se ocorrer algum problema, né, na duração da aula, ou seja, com a queda do Google Meet e da gravação, né, em si, aí eu aviso para vocês depois, tá bom? Bom, então nós vamos aqui, já estamos aqui, já entrei aqui na página da disciplina, né, Hidrologia 2020, segundo semestre, né? Já tem aqui, né, alguns avisos, hidrologia, introdução à hidrologia, um pequeno vídeo sobre introdução à hidrologia, o PPT, né, o Plano Pedagógico de Trabalho da Hidrologia, para a agrimensura, né? E aqui tem na primeira semana, né, que foi a primeira semana de 30 de novembro a 4 de dezembro, tem aqui uma primeira apresentação, né, da disciplina. Tem aqui, né, também a apostila que nós estamos adotando, a apostila da Universidade Federal da Bahia, né, que tem lá 7 capítulos que nós vamos adotar, nós vamos usar esses capítulos aí para o curso, né? Tem aqui hidrologia, o ciclo hidrológico, né? É uma videoaula, uma pequena videoaula onde eu explico o ciclo da água, né? O ciclo hidrológico. Deixei aqui um espaço para algum tipo de dúvida no fórum, né? Depois teve a segunda semana, onde vocês ficaram incumbidos de fazer uma pesquisa, né? Sobre bacias hidrográficas brasileiras e mundiais, valendo 15 pontos, que ficou aí no período de 14 a 18 de dezembro de 2020. A pesquisa foi pedida para vocês aqui. Aqui embaixo eu coloquei a formatação, né, que vocês devem fazer, e também serve a formatação da ABNT, tá? Essa formatação que eu coloquei aqui é um pouquinho diferente da ABNT. Se vocês quiserem fazer seguindo da ABNT, pode também, né? Aí tem aqui a primeira aula de hidrologia dada aos alunos da turma AGM 201, a primeira aula, né? A primeira videoaula está disponibilizada aqui. Depois tem aqui, de 14 de dezembro a 18 de dezembro, continuando a apresentação da disciplina, né? Os slides iniciais, né? Que eu uso, né? Aqui também, na semana de 5 de janeiro a 8 de janeiro, também uma apresentação uma continuação da apresentação, né? E aqui tem uma outra atividade avaliativa para vocês, né? Que está marcada aqui, ó. O envio dos questionários do capítulo 1 e 2. Então, o capítulo 1 e 2 da apostila lá daquela apostila que eu falei, né? Da Universidade Federal da Bahia, já tem condição de responder os questionários e enviar, né? Até o dia 19 de janeiro, tá certo? Então, até na terça-feira que vem, né, às 23h59, né, vocês poderão enviar esses questionários respondidos aí para mim, né? E tem aqui uma outra videoaula, né? Disponibilizei para vocês uma outra videoaula aqui pertinente, com um assunto pertinente. E eu coloquei também aqui, eu disponibilizei uma segunda apostila texto do curso de hidrologia. Vamos explicar aqui, só para ter uma ideia, né? Essa apostila aí, ela chama Bacias Hidrográficas, né? É uma pequena apostila lá da Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária, da disciplina Hidrologia Aplicada, tá?
esses professores aqui, o professor Rubem, o professor Camel e o professor Ricardo, estão, né? Professor Ricardo estão, né? Fizeram essa apostila aí, né? Então, essa apostila aí, né? Está disponibilizada também para vocês. É uma segunda apostila que ela, o conteúdo dela está relacionado com o capítulo 2 da apostila da Universidade Federal da Bahia, que fala de bacias hidrográficas, né? Então, quem quiser aprender mais de bacias hidrográficas, tem nessa segunda apostila texto aqui. Nós vamos falar bastante de bacias hidrográficas, e aí esse material serve, né, para vocês poderem tirarem as dúvidas e fazerem as leituras pertinentes do assunto bacias hidrográficas, tá certo? E hoje, né, nós vamos seguindo, né, seguindo aqui com os slides, né, os slides que eu chamo de slides iniciais, são os slides que dão um pontapé inicial à disciplina hidrologia, né? Então, vamos abrir aqui os slides e vamos... deixa eu voltar antes aqui, que eu vi uma anotação aqui. Eu coloquei uma observação aqui sobre bacias hidrográficas, mas tudo bem, deixa para a hora mais propícia, né, para eu poder falar, né? Então, vamos entrar aqui nos slides iniciais, né, para vocês poderem ter uma sequência aí do que eu já havia falado, né? Vocês podem ver aqui que essa apresentação aqui é uma apresentação muito grande, né? Ela tem 180 slides. Eu envolvi, né? Eu misturei vários materiais em uma apresentação só, e é claro que nós não vamos ver tudo, né? Mas nós vamos ver os principais aspectos, né? Esses aspectos iniciais aqui eu já abordei com vocês, aplicações da hidrologia, né? Eu já falei sobre planejamento e gerenciamento da bacia hidrográfica, águas urbanas, energia, né? Deixa eu colocar no F11 aqui. Uso do solo rural, né? Também abastecimento de água, né? E tudo isso é aplicação da hidrologia, né? Abastecimento de água, irrigação, né? Onde que a hidrologia é importante, né? Na irrigação, principalmente, né? Navegação, qualidade da água e meio ambiente. O ciclo hidrológico, eu já expliquei lá atrás, já está a pequena aula, né? Eu fiz uma videoaula pequenininha e coloquei para vocês no início da página da disciplina, já está lá, né? Para quem quiser ver, explicando exatamente essa figura aqui, ó, que é o ciclo hidrológico, né? Bom, então, eu falei, né, sobre as aplicações da hidrologia, né? Até aqui. Aí vem o quê? Vem o seguinte, quando a gente fala, né, da hidrologia, nós estamos falando desses aspectos aqui, ó, dessas aplicações aqui, né? Nós temos aqui, por exemplo, a precipitação, né? Com a precipitação, eu vou ter o escoamento superficial, vou ter a infiltração, vou ter o escoamento subsuperficial, o escoamento de base ou subterrâneo, vou ter a evaporação e a transpiração, voltando a formar as nuvens, né? Então, a hidrologia, o que é, na verdade? A hidrologia é o estudo dessas etapas, é o estudo dessas etapas, né? De todas elas. Então, a gente vai passo a passo estudando cada uma dessas etapas aí,
Alô? Deu algum problema aqui, me parece que a Alessandra e a Jennifer estão online, né? Teve algum problema, porque não acontece o seguinte, Alessandra e Jennifer, por favor, me dá um feedback aí. Travou aí, sumiu a imagem, minha voz sumiu, o que aconteceu aí, por favor? Se quiserem abrir o microfone, pode falar, se quiser. Travou a imagem e o som, né? Tá. Ficou sem áudio e sem imagem. Isso aí, como eu falei no início aqui da gravação que eu estou fazendo, né? Eu comecei a aula mesmo sem ninguém online, eu comecei esse mesmo. Hoje à tarde, às 13 horas, eu fui dar aula e os últimos 10 minutos da aula, no final, né, assim que eu terminei a aula, que eu fui ver que tinha dado problema. Aí, a hora que eu fui jogar no YouTube, né, a hora que eu fui fazer o download da aula e ver, aí que eu observei que faltava mais ou menos 10 minutos de gravação. Esses 10 minutos não foram gravados, né? Então, está acontecendo algum problema aí, não sei do que se trata, né? Vou até mandar um e-mail depois para o pessoal da coordenação, alguma coisa assim, para saber se o Google Meet está com problema, né? Para saber se o Google Meet está com problema. Porque se o Google Meet estiver com problema, nós vamos ter que partir para o Microsoft Teams, né? O Microsoft Teams, que é bem piorzinho de mexer, mas vamos tentar, né? Bom, eu peço a vocês que estão online, a Alessandra e a Jennifer, né? Que eu estou vendo aqui, se ocorrer algum problema aí, assim que acontecer algum problema, eu não sei se vocês anotem, por favor, o meu zap aí. Eu acho que deixa eu ver aqui. O meu zap, né? Vocês podem. Nós não temos ainda aqui um grupo, né? Um grupo de hidrologia, eu acho que nós não temos. Nós não temos, né? Vocês anotem meu zap, por favor, aí. O meu zap, né? Se houver algum problema, vocês mandam um zap para mim aqui. Pode dar um toque no celular, então manda uma mensagem SMS mesmo, né? Se for o caso. Dá um toque para mim aqui falando que travou, porque como eu vou estar com os slides abertos aqui, eu não vou ver que houve um travamento, né? Eu não vou conseguir ver que houve um travamento. Se bem que vocês também não vão ver, né? Mas qualquer coisa, se acontecer alguma coisa com a aula, ao longo da aula aí, algum travamento, alguma coisa, alguma queda do sinal, alguma coisa, eu peço que vocês, por favor, tentem me avisar aqui, tá? Que às vezes eu não consigo, né? Ver. E eu vou, à medida do possível, que eu vou voltando, né? Na página, igual está aqui agora, que aí eu vou ver se caiu, se não caiu, né? Se houve algum problema, né? O Windows conseguiu reconectar, mas pode ser que aconteça de não reconectar, né? Então aí vai complicar, né? Deixa eu fazer aqui. Vocês não estão com a. Deixa eu. Eu estava explicando tudo sem compartilhar a tela, né? Vamos compartilhar a tela aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês sabem, vocês estão sabendo, né, de alguns colegas, porque dos outros colegas, se eles vão participar das aulas, se eles não vão, porque eu peguei com o pessoal eu entrei em contato novamente com o pessoal da secretaria e eles me passaram uma nova lista, né, com os nomes dos alunos e os e-mails de cada um, né? Aí eu mandei o convite das aulas de novo para a lista nova, né? Porque eu pensei que estava tendo algum problema no que diz respeito ao contato com vocês. Vocês estão sabendo se algum outro colega vai participar? Vocês receberam o convite? Se não recebeu, como é que está indo? Alguém sabe alguma coisa? Os alunos que participam são poucos mesmo, Claudiano. Geralmente é eu e a Jennifer, o Lucas. Geralmente é nós mesmos que estamos participando. Ah, não, então tá. Não, menos mal, né? Menos mal porque eu pensei que estava tendo algum problema comigo aqui, né? Mas então beleza.
Tá ok, então, né? Beleza, então. Então é o seguinte, eu estava falando aí, vamos compartilhar aqui, deixa eu voltar, né? Só voltando aqui, já que a Jennifer e a Alessandra estão online, só relembrando aqui o que eu falei, né, na gravação, no início da aula, quando eu não tinha ninguém online, nós temos aqui um material que já foi deixado para vocês aí, a primeira semana, né? 30/11 a 4/12, já está o material lá. Segunda semana, de 7/12 a 11/12, teve uma pesquisa, né? Essa pesquisa, eu acho que só, deixa eu ver quantas pessoas, acho que só 3 pessoas entregaram, me parece, deixa eu ver aqui. Só 3 pessoas entregaram, né? Então, essa foi a primeira atividade avaliativa que nós tivemos aí. 3 pessoas enviaram, né? Aí teve a videoaula de hidrologia, que eu coloquei, a primeira videoaula. A terceira semana, de 14 de dezembro a 18 de dezembro. Continua aqui, Alessandra e Jennifer. Tem aqui, ó, esse envio dos questionários dos capítulos 1 e 2, tá? Então, até o dia 19 de janeiro, vocês devem fazer os questionários, responder, né? Vocês vão colocar a pergunta e a resposta. Não coloca só a resposta, não, tá? Coloca a pergunta e a resposta. De onde tá esses questionários? Esses questionários estão lá na apostila, né? Nessa apostila aqui, ó, que eu disponibilizei para vocês aqui, ó. Essa aqui, ó. Que está na primeira semana, ó. Apostila texto, primeira apostila texto do curso de hidrologia. Tá vendo aqui? O mouse mostrando aqui, ó. Primeira apostila texto do curso de hidrologia. Então, aqui, essa apostila que nós vamos usar bastante, né? Então, no primeiro capítulo tem acho que 3 perguntas, no segundo capítulo tem mais perguntas. Aí vocês vão poder responder e enviar para mim, tá? Isso até terça-feira da semana que vem, dia 19, tá? Aqui, ó, 19/1, né? Aqui, ó. 19/1, vocês podem enviar, tá? Tem também aqui na quarta semana uma videoaula, né? Que eu aproveitei, que eu já tinha gravado. E aqui a segunda apostila texto do curso de hidrologia, que é a apostila que eu estava falando, que aborda bacias hidrográficas, tá? Essa apostila lá da USP, né? Que eu estou utilizando aí, vou utilizar. E na quinta semana tem aqui a continuação e a apostila manejo de bacias hidrográficas. Então, na continuação, vamos ver se tudo ok aqui. Por enquanto está tudo ok, né? Na continuação aqui, vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Nós vamos falar um pouquinho. Eu não vou falar muito, normalmente eu não abordo muito esse assunto, porque vocês não têm, mas o pessoal dos outros cursos, eles têm uma disciplina específica sobre isso. Então, eu poderia falar um pouquinho mais para vocês sobre o assunto, porque vocês não têm agrometeorologia, nada disso, né? Não faz parte, evidentemente, do curso de vocês. Mas eu vou falar um pouquinho, né, sobre o assunto e espero que seja suficiente, né? Porque no ciclo hidrológico, né, nós vamos falar de tudo isso aqui, e aqui nós temos a chamada precipitação, né? Então, vamos entrar aqui na precipitação. Então, o que acontece? Nós temos aí, gente, eu vou dar um intervalo mais para frente, tá? Mais para frente eu dou um intervalinho, né? Para a gente poder dar uma paradinha aí, tomar um café, qualquer coisa aí, né? Eu dou uma paradinha depois aí, uma pequena parada, né? Bom, então a precipitação, que é uma das etapas do ciclo hidrológico, a gente entende por precipitação, né? A água proveniente do vapor de água da atmosfera depositada na superfície terrestre, de qualquer forma, como chuva,
granizo, orvalho, neblina, neve ou geada. Tá? Então, essas formas aqui são formas de precipitação, né? Quando a gente fala de precipitação, normalmente a gente pensa em chuva, né? A gente fala de precipitação, a gente pensa em chuva. Então, o que acontece? Eu não passei o WhatsApp para vocês, né, gente? Desculpa. Se vocês quiserem anotar o WhatsApp aí, que também é telefone normal, é o 33 988 21 8237, tá? 33 988 21 8237. Se vocês quiserem criar um grupo, eu não sei criar, né? Se vocês quiserem criar um grupo aí, chamar Hidrologia 2022, né? 2020-2, ou com outro nome também que identifique que é desse semestre, vocês podem criar um grupo aí que fica até mais fácil a gente tirar alguma dúvida, né? Alguma coisa assim. E aí vocês me adicionem, né? Me adicionem o meu número, por favor, tá? Mas, de qualquer forma, o meu zap está aí, vocês podem entrar em contato, né? Se houver algum problema aí na questão da aula, né? A gravação cair, alguma coisa assim, né? Podem mandar o zap para mim aí. 33 988 21 8237. Bom, então, voltando aqui, quando a gente fala de precipitação, né? Quando a gente fala de precipitação, normalmente a gente pensa em chuva, né? A gente pensa em chuva. Só que precipitação pode ser neve, por exemplo, né? As formas mais... Parece que tem alguém mexendo ali no meu portão, gente. Só um minutinho, só um instante. Deve ser algum gato que está passando ali pelo portão, que é cheio de gato, cachorro, é uma confusão aqui. Então, nós temos o seguinte, a precipitação que a gente conhece é chuva, né? Para a gente aqui no Brasil, né? Mas a gente pode ter também neve, né? Então, as duas formas mais conhecidas de precipitação são a chuva e a neve. A neve, principalmente aí nos países de clima temperado, né? América do Norte, norte da Europa, né? Norte da Ásia, né? Então, a gente tem aí neve também. Além disso, nós temos também granizo, né? O granizo, que são a chamada chuva de pedra, que o pessoal fala, né? Vulgarmente falando aí, popularmente falando, chuva de pedra. É o granizo, a saraiva, né? Que é a mesma coisa, só que tem a saraiva é a mesma coisa do que o granizo, só que a saraiva as pedrinhas são menores, né? Eu não lembro exatamente qual que é o tamanho que delimita um e do outro, mas só que a saraiva, ela tem as pedrinhas são menores e o granizo, as pedrinhas são maiores. O orvalho também, por incrível que pareça, é um tipo de precipitação. A neblina, né? Neblina, o nevoeiro, né? Existe uma diferença entre neblina e nevoeiro, né? A neblina é quando você tem uma visibilidade maior do que 1 quilômetro. E o nevoeiro é quando você tem uma visibilidade menor do que 1 quilômetro. Então, o nevoeiro ele é mais denso, né? O nevoeiro é mais denso do que a neblina. Tem também névoa, né? E também o termo névoa, que não é tão usado assim. E a geada, né? A geada é uma forma de precipitação também. Não parece, mas né? Que tem a ver com o congelamento, né? Da umidade, com o congelamento da água que está próximo às plantas, né? Que está próximo às folhas, por exemplo, né? E, normalmente, você tem também, na geada, o congelamento da seiva das plantas, né? Então, a seiva das plantas congela, né? O problema maior é esse, até isso. Esse é o maior problema, né? É que
a seiva que está circulando nas plantas congela. Então, aí as plantas ficam... Praticamente você perde a sua lavoura, né? Você vai perder a sua lavoura, porque como congelando a seiva, né? Como que a planta vai sobreviver, né? Não tem jeito, né? Então fica complicado. Bom, então a precipitação é isso, né? Resumidamente. Deixa eu voltar aqui, vou ficar sempre olhando para ver se está caindo ou não. Beleza, por enquanto não, né? Aí ele está falando, né, do escoamento superficial, né? Escoamento superficial. Eu acho que mais adiante que ele fala, não sei se é aqui ou se na outra apresentação, ele fala dos tipos, né? Ele fala dos tipos de precipitação, né? Os tipos não. Os tipos de chuva que nós temos, né? Os tipos de chuvas. Eu acho que é mais adiante, né? Na apresentação. Nós temos principalmente 3 convectivas e as chuvas orográficas, tá? Frontais, convectivas e orográficas. As chuvas frontais e convectivas, elas têm a ver com a ascensão de massa de ar fria, né? Ascensão de massa de ar fria, encontrando uma massa de ar mais quente, né? Agora, as chuvas orográficas, elas têm a ver com a questão do relevo, né? Uma chuva orográfica, o prefixo oro tem a ver com relevo. Ou seja, por exemplo, isso acontece muito no Nordeste brasileiro, né? Nós temos, no litoral do Nordeste, o clima é bem diferente do sertão e do agreste do Nordeste. Bem diferente. No litoral nordestino, chove bem, né? Normalmente onde estão as capitais, né, dos estados nordestinos aí, elas ficam normalmente no litoral, né? Maceió, João Pessoa, Aracaju, etc., né? Fortaleza. Então, o que acontece? Estão todas no litoral. O que acontece? Nós temos o mar, então, o oceano, né? A umidade vem do oceano, em forma de massas de ar, né? E aí vai chegando até essas cidades litorâneas e promovendo chuvas, né? Com o caminhamento dessas massas de ar para o interior do estado, interior do país, o que vai acontecer? Essa chuva, ou essa massa de ar, ela vai ficando mais seca, né? Ela vai perdendo a umidade. E se ela encontrar uma serra, uma montanha, o que vai acontecer? Eu tenho um obstáculo, que é a montanha, a serra, a massa de ar chega, a precipitação ocorre praticamente quase toda antes, ou seja, a montante, né, que a gente fala, a montante da serra, ocorre a chuva. Quando essa massa de ar consegue vencer, passar por cima dessa serra, dessa montanha, ela chega lá do outro lado já praticamente sem umidade nenhuma, sem vapor d'água, né? E aí, a massa de ar que chega nesses locais já está sem água praticamente, e aí chove muito pouco. É o que acontece no sertão nordestino, né? Então, tem essa questão aí, né? Um dos principais fatores, né, que causa essa questão da seca no sertão nordestino é a dificuldade, né, das massas de ar que estão vindo do oceano vencer os obstáculos de relevo, né? As serras e as montanhas, vencer esses obstáculos e chegar com umidade suficiente ainda, né, no sertão nordestino e promover as precipitações tão necessárias. Tá certo? Então, nós temos esses 3 tipos de precipitação que eu falei aí, tá? Nós falaremos mais sobre isso quando entrarmos em precipitação para valer, né? Falaremos mais. Que aqui, ele está falando o quê? Ele está abordando, né,
Ele está abordando cada um dos fenômenos, cada uma dos processos, melhor dizendo, né? Cada um dos processos, ele está abordando separadamente e bem resumidamente, tá? Que é um slide de apresentação, não é isso? Um slide de apresentação. Bom, o escoamento superficial, que nós falaremos bastante também, nós teremos aí, inclusive, atividade avaliativa para vocês fazerem, etc., né? O escoamento superficial é o segmento do ciclo hidrológico que estuda o deslocamento das águas na superfície da Terra. Esse estudo considera o movimento da água partir da menor porção de chuva, né? Esse estudo considera o movimento da água partir da menor porção de chuva que, caindo sobre um solo saturado de umidade ou impermeável, escoa pela superfície, formando sucessivamente enxurradas ou torrentes, córregos, ribeirões, rios e lagos ou reservatórios de acumulação. Então, o escoamento superficial, ele é um processo, né? Ele é um processo que ele é extremamente importante na hidrologia. Ele é muito importante, sobre alguns aspectos, principalmente. Ele tem a questão ambiental, né? Então, tem o aspecto ambiental que você tem que observar, e tem um aspecto, dentro do aspecto ambiental, você tem a questão dos impactos negativos do escoamento superficial e da questão do escoamento servindo como uma fonte de água para abastecer os reservatórios superficiais que nós temos, né? Então, por exemplo, eu estava vendo, acho que ontem, né, no Jornal Nacional, não sei, em outro jornal, CNN, não lembro qual, falando dos reservatórios, como que estão os reservatórios do Brasil hoje, né, os reservatórios de água aí, que servem para abastecer o país. Muito baixos, né, eles estão baixos, não tanto quanto em 2014, né, me parece que teve uma seca muito, muito forte, teve racionamento, teve uso de volume morto para poder abastecer cidades. Isso acho que foi 2014, né? Se não me falha a memória. Não está tão crítico assim, mas também não está dos melhores mundos, não. Inclusive, o especialista lá até falando que deveria ocorrer já uma espécie de uma campanha de conscientização para que haja um consumo mais racional da água, né? Já agora, não esperar a coisa piorar mais para poder começar, não. Já começar desde já, né? Bom, então, o escoamento superficial, ele é importante porque ele que vai, né, a grosso modo, ele que vai abastecer os aquíferos superficiais, né, as fontes de água superficiais, os rios, os ribeirões, né, as represas que nós vamos fazer, né, as barragens artificiais, né, que vão ser feitas, né, para poder suprir as necessidades hídricas das cidades. Então, tem um lado negativo do escoamento superficial, porque ele é um processo, né, que causa erosão, né? O escoamento superficial, ele causa erosão. Querendo ou não, ele causa erosão. Ele vai carregar partículas de solo de um lugar para o outro, né? Isso é causar erosão, né? Mas ele é importante também para esse aspecto aí do abastecimento de água das cidades. Tá certo? Bom, então, o que acontece? Nós temos, então, a questão da formação das enxurradas, né? Que Deixa eu colocar meu celular no silencioso, gente, senão ele vai começar a tocar aqui e vai complicar, né? Devia ter colocado no silencioso antes, né? Bom, já está no silencioso, beleza. Se vocês ligarem para mim aqui, eu vou, né? Ou mandar um zap, eu vou ver aqui na tela, né? Vai aparecer aqui. Bom, então, as enxurradas, elas que vão causar erosão aí, né? Ambientalmente, tão indesejáveis, né? Tão indesejáveis.
Bom, então aqui nós só demos uma pequena pincelada sobre o assunto, né? Isso aqui vai longe, né? Esse assunto aqui vai longe. Tem um livro aqui, gente, é um livro que eu gosto muito, né? É um livro que a edição dele é de 2009, né? Assim que saiu o livro, eu comprei, né? Assim que saiu, eu comprei, já estava de olho nele, né? É um livro, eu acho que esse livro aqui é uma tradução, né? Ele é uma tradução de um livro em inglês, né? Exatamente, é um livro, é uma tradução, né? Uma tradução aí que foi feita em 2009, né? 2000 e... Não, o livro é de 2009 em inglês e a tradução é de 2012. 2012. É um livro americano, né? Norte-americano. Chama, o título dele em português é Introdução à Hidráulica, Hidrologia e Gestão de Águas Pluviais. Tá? Esse livro aqui, ó. Né? Então, esse livro aqui é um livro muito bom, né? Porque na hidrologia nós temos... eu tenho outro livro de hidrologia lá, mas também bom, só que ele é mais antigo um pouco, né? A edição dele mais recente ainda é assim antiga, né? Mais antiga. É antes de 2000, antes do ano 2000. Então, é um livro mais velho, apesar que não tem tanta diferença assim de conteúdo, vamos dizer assim, de novidades, né? Mas esse livro aqui, ele é muito bom. Ele aborda aqui a parte de hidráulica, que não é o caso para nós aqui, né? O capítulo 1 é hidráulica e hidrologia na engenharia. Mecânica dos fluidos, né, que trata da parte da hidráulica mesmo também. E aí vem o capítulo 3, fundamentos de hidrostática, também hidráulica, né? Fundamentos de hidrodinâmica também. Então, os primeiros 9 capítulos são de hidráulica, né? Os primeiros 9 capítulos são de hidráulica. Aí vem do capítulo 10 até o capítulo 15, então os últimos 5 capítulos são sobre hidrologia, né? Então o capítulo 10 é hidrologia fundamental, né? O 11 é cálculo de vazão, o 12 projeto de drenagem de águas pluviais, a parte de hidrologia urbana, né? Projeto de bueiros, também hidrologia urbana, retenção de águas pluviais também, e projeto de unidade de detenção de águas pluviais também. Então, esse livro, ele é muito bom, né? Tem uma linguagem muito fácil de entender, né? Muito simples, né? Foi muito bem traduzido, né? Por quê? Por que eu estou falando que ele foi muito bem traduzido? Porque a linguagem do livro é muito fácil de entender, né? E tem livro que você pega que fica difícil de você entender. A linguagem é complicada, a linguagem é muito rebuscada, né? E difícil de entender. Mas esse não, esse é um livro muito bom. Tem um outro livro, que é esse que eu falei que é mais antigo, ele é um livro de capa verde. Ele é verde com umas ondinhas assim, amarelas. Chama Hidráulica Básica, Hidrologia Básica. Eu tenho esse livro, está lá no Instituto, né? Na minha sala lá. Posso trazer para vocês depois também para mostrar, né? Bom, tudo bem até aqui, gente? Vocês podem ir participando aí para poder ajudar a aula a ficar um pouco mais dinâmica, né? Não ficar tão cansativa, porque como a gente tem esse tempo todo aí para a aula, fica meio puxado, né? Fica cansativo para vocês, para mim também, né? Vocês têm aula, depois dessas aulas de hidrologia, vocês têm outras aulas? Tem aula de matemática até 10h40. Ah, tá. Não, beleza. Foi bom saber, né? É bom saber porque aí eu já, né, me programo direitinho aqui. Então, vocês têm aula de matemática depois, né? Beleza. Ô Claudio, qual que é o nome do primeiro livro que você falou aí? O primeiro livro é esse livro aqui, ó.
Introdução à hidráulica, hidrologia e gestão de águas pluviais. Eu comprei pela internet esse livro aqui. Os livros, praticamente todos os livros que eu tenho, o 99% dos livros, eu compro pela internet, né? Comprava, eu dei uma parada. Dei uma parada agora, porque tem muito livro aqui, está juntando traça, juntando poeira, estou sem lugar para colocar, então está meio complicado. Mas, assim, assim que eu arrumar mais espaço, eu volto a comprar alguma coisa, né? Mas, então, esse aqui é o Introdução à Hidráulica, Hidrologia e Gestão de Águas Pluviais. É do John Gribbin, né? É o autor original do livro, né? Tradução da terceira edição norte-americana. Então, esse aqui é a tradução da terceira edição já, né? Deles lá. A terceira edição deles foi em 2009, né? Terceira edição 2009. Então, esse aqui é o atual, né? Não tem uma edição... não tem uma edição à frente, mais nova do que essa, né? Apesar que o livro está com 2012, são 9 anos, né? 9 anos já traduzido, não houve uma outra edição, né? Não houve uma tradução de outra edição. Não sei se houve uma edição nova lá nos Estados Unidos, né? Em inglês, evidentemente. E no Brasil não houve nenhuma tradução de uma nova versão, né? E o outro que eu falei, o segundo livro é o Hidrologia Básica, né? Hidrologia Básica. Esse não está aqui comigo agora. Eu precisei desse aqui, peguei lá na escola e esse da Hidrologia Básica ficou lá, né? Então, infelizmente, não estou com ele aqui agora. Bom, eu vou deixar por enquanto a tela desse jeito, porque eu vou sempre olhar aqui para ver se caiu a conexão, tá? Então, veja bem, o escoamento superficial, né? Foi falado, e agora vem a infiltração, né? A infiltração, gente, também, né? É abordada na hidrologia, né? A infiltração. A infiltração existe, né, uma certa confusão na conceituação, né, de infiltração. A gente vê isso até em livro mesmo, né? Alguns autores, ou alguns materiais, ou, por exemplo, eu falo muito de internet, porque eu leio muito na internet, né? Muita coisa, algumas coisas que a gente vê na internet, a pessoa está falando ali, na verdade, ela não está falando de infiltração, ela está falando do que a gente chama de percolação, chamada percolação profunda, né? Ou escoamento, e também, né? E também escoamento subsuperficial e escoamento subterrâneo ou de base. Então, o que é a infiltração? A infiltração é a simples passagem da água do lado de fora do solo para o interior do solo. O simples passar da água do lado de fora para o interior do solo, essa passagem, essa simples passagem, a gente chama de infiltração. Tá? Então, passou para dentro do solo já é infiltração. Agora, quando a água começa a se distribuir no perfil do solo, quando a água começa a se movimentar no perfil do solo, a gente já chama isso de outra coisa, que não infiltração. A gente chama de, por exemplo, percolação profunda, né? Quando a água ela vem escoando verticalmente, às vezes a gente é até traído pelo linguajar mais coloquial, mas quando a água vem movimentando verticalmente, né? Dentro do perfil do solo, ou tridimensional, porque a movimentação da água é tridimensional, né? Não existe uma movimentação num plano só, ela é tridimensional, ela acontece
em várias direções e em vários sentidos, né? Então, essa movimentação da água, depois que ela passou para dentro do solo, a gente não chama de infiltração, a gente chama de percolação profunda, escoamento subsuperficial, escoamento de base. Note bem, percolação profunda, escoamento subsuperficial e escoamento de base ou escoamento subterrâneo não são sinônimos, tá? São 3 termos diferentes. Eu falei os 3 aqui, mas não são sinônimos não, tá? Percolação profunda é uma coisa, escoamento subsuperficial é outra coisa, escoamento de base ou subterrâneo é outra coisa. Então, o que eu queria deixar claro é que, às vezes a gente vê no texto, né? Um texto fala assim, a infiltração de água a 20 centímetros do solo, a 20 centímetros da superfície. Na verdade, não é uma infiltração, isso aí é um escoamento, né? É uma percolação da água. Né? A água já está percolando pelo solo. Tá? Então, deixar bem claro essa diferença aí, né? Conceitual, né? Porque a gente pode, às vezes, encontrar essa confusão, né? Então, como que o autor define aqui, ó? Infiltração, né? Define-se infiltração ao fenômeno de penetração da água nas camadas do solo, próximas à superfície do terreno, movendo-se para baixo, através dos vazios. Sob a ação da gravidade, até atingir uma camada suporte que a retém, formando, então, a água do solo. Então, aqui nós estamos falando o quê? De infiltração e de percolação, né? Bom, então, infiltração, dê mais uma pincelada aqui de outro aspecto. Foi só uma pequena pincelada. Veremos o assunto infiltração com muito mais profundidade mais adiante, né? Evaporação e transpiração. Esse assunto aqui é um assunto que nós temos, nós vamos gastar bastante tempo com ele, porque ele, na área agrária, na área agrícola, né? Na área agrícola, ele vamos falar, os dois, né? A evaporação e a transpiração, que é chamada evapotranspiração, né? Termo extremamente conhecido aí na área agronômica, né? Na área agrícola, chamada evapotranspiração, ela vai acontecer e ela tem uma importância muito grande para a gente, porque ela dá base, né? Ela dá base para a gente ela dá base para a gente poder entender como que vai ser o consumo de água das plantas, né? Na área agrícola, né? Você precisa conhecer, você precisa saber quanto que a planta está consumindo de água, não é isso? Você precisa saber disso. Você precisa saber de quanto, né? Quanto que a planta está consumindo de água. E para poder saber esse quanto, né? Descobrir quanto que a planta está consumindo, eu vou descobrir através da medição ou da estimativa da evapotranspiração. Note bem, medição é uma coisa, estimativa é outra coisa. Não são sinônimos. Tá? Então, ele fala o seguinte, evaporação. A evaporação é o conjunto dos fenômenos da natureza física que transformam em vapor a água da superfície do solo. A dos cursos de água, lagos, reservatórios e acumulação, reservatórios de acumulação e mares. Então, resumindo mais ainda esse conceito, né? Resumindo ainda mais esse conceito, a gente pode falar o seguinte, que a evaporação é a transformação da água do estado líquido para o estado gasoso no meio
abiótico. No meio abiótico. O que é meio abiótico? Abiótico, alguém sabe o que é abiótico? Poderia chutar, vamos falar assim, né? Ou tentar falar o que vem a ser abiótico. Pela própria etimologia da palavra, dá para saber, né? Dá para ter uma ideia do que é abiótico. O que é algo abiótico? Alessandra, Jennifer, alguém, vocês sabem, poderiam dizer alguma coisa? O que é o meio abiótico? Não? Bom, pela própria etimologia da palavra, né? Abiótico. Biótico, todo mundo sabe o que é, né? Biótico é algo que tem vida, né? É um meio que tem vida. Vem de bio, né? Vida. Então, meio que tem vida. Abiótico, o prefixo a é no sentido de negação, de ausência. Então, a é sem vida. Sem vida. Abiótico, sem vida. Então, quando a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso, estado líquido para o estado gasoso, no meio abiótico, eu chamo isso de evaporação. Tá? Eu chamo de evaporação. Então, é a passagem, né, da água do estado líquido para o estado gasoso no meio abiótico. É a chamada evaporação. Agora, por que ele está falando aqui? Ó? Olha só como que ele está falando só do meio abiótico. Ó. Superfície do solo. Então, o solo é meio abiótico, né? Depende, alguém poderia falar assim, o solo não é abiótico, o solo é biótico. Tudo bem, se você pensar no aspecto microbiológico, no aspecto mais ao pé da letra, o solo não é abiótico, né? O solo tem vida, né? Todos nós sabemos que o solo tem vida, o solo tem bactérias, o solo tem vírus, o solo tem fungo, o solo tem micorriza, o solo tem nematóide, o solo tem anelídeos, microcrustáceos, tem várias espécies de animais, né? Ali no solo, vegetais também, né? Então é um meio, nesse aspecto, meio rico em vida, né? O solo não é algo estéril, ele não é estéril, né? Mas nesse aspecto, nesse enfoque que nós estamos dando aqui, a gente considera como ele sendo abiótico, tá? Então, solo abiótico. Cursos de água, também abiótico. E também tem um enfoque que pode dizer que não, que cursos de água é meio biótico. Tudo bem, depende do enfoque, né? Como diria, né, aquele famoso ditado, tudo é relativo até o absoluto, né? Então, cursos de água pode ser biótico, mas no nosso enfoque aqui é considerado um meio abiótico. Da mesma forma que os lagos, os reservatórios de acumulação, né, as represas e os mares, né? Também tem um enfoque que pode dizer que os mares são bióticos, tudo bem. Mas o nosso aqui não, o nosso enfoque ele é abiótico. Porque nós vamos comparar depois com a hora que falar da transpiração, vocês vão entender. Evaporação, beleza, né? Foi falar. Agora, a transpiração. A transpiração é a evaporação devido à ação fisiológica dos vegetais. Ação fisiológica dos vegetais. Tá? As plantas, através de suas raízes, retiram do solo a água para suas atividades vitais. Parte dessa água é cedida à atmosfera, sob a forma de vapor, à superfície das folhas. Então, o que acontece? A transpiração é quando eu tenho a perda de água, a transformação, né? A passagem da água do estado líquido para o estado gasoso no meio biótico, no meio biótico.
que eu estou considerando meio biótico aqui? As plantas, né? As plantas superiores, vamos falar assim, né? As plantas aí, as ervas, arbustos e árvores. Eu estou considerando aqui, tá? Quando eu estou falando de vegetais aqui. É claro que nós sabemos que existem algas na terra, existem algas dentro do mar, né? Que são, inclusive, muito importantes na produção de oxigênio, né? Elas que são realmente o pulmão do mundo, são as algas marinhas, né? Que vão produzir aí a maior parte do oxigênio que nós respiramos, grande parte. Tem também algas que servem de alimento, né? Algas comestíveis e tudo mais. Então, tudo isso aí, né? Mas nós estamos falando de vegetais aqui, nós estamos pensando nos vegetais superiores, terrestres. As ervas, os arbustos e as árvores. Tá? Então, a transpiração é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, ou vapor, né? No caso desses vegetais aí, devido à sua ação fisiológica. Ocorre ali dentro da planta, ocorrem reações químicas, inclusive extremamente complexas, né? Vocês não têm essa disciplina, né? Mas o pessoal aí da agronomia, né? O pessoal da área agrícola, né? Principalmente da agronomia, tem lá a disciplina de fisiologia vegetal, né? É uma disciplina que realmente não é fácil. Ela não é fácil, tá? É uma disciplina muito puxada, né? Porque ela envolve, né? Ela envolve física, envolve a parte de bioquímica, né? Envolve bioquímica, envolve física, envolve a parte de calor também, né? A parte térmica, né? A parte de temperatura. Então, a fisiologia é uma disciplina puxada e bem complexa. E ela, né? Ela envolve aí reações químicas, né? Química também, no caso, né? Reações químicas complicadíssimas, né? Envolve reações químicas aí complicadíssimas, a parte de fisiologia vegetal. Então, assim, o processo de transpiração, ele não é um processo, se você for estudar a ferro e fogo, o processo de transpiração, ele é muito complicado, né? Porque a planta, o que ela faz? Como que ela faz para transpirar? Ela abre os estômatos são organelas, são estruturas que ficam na parte ventral da folha. Quando a planta ela vê que há necessidade, ela abre os estômatos liberam a água em forma de vapor. Depois fecha. Né? Então, é a porta ali, né, de saída do vapor d'água. Se a planta ela está com falta de água, se está faltando água para a planta, os estômatos ficam fechados, para evitar que a planta perca o pouco de água que ela tem. Se está sobrando água, se está numa situação de abundância de água, né, os estômatos se abrem, né, promovendo a transpiração. Né? Então, esse fenômeno, né, de abertura e fechamento de estômatos, toda a parte fisiológica em si da planta, né, ela é muito complexa. Se você for estudar nas minúcias, nas entrelinhas, ou seja, se você for estudar a parte básica mesmo, né, da ciência, né, da fisiologia vegetal, da ciência, ela é complicadíssima. Envolve reações químicas muito complexas, e realmente se vocês quiserem, vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Mas se não ouviram, procurem depois na internet um termo chamado ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, né? Procurem isso aí na internet, o ciclo de Krebs. Tenta entender lá o que é esse ciclo de Krebs, para vocês verem como é que é. É puxado. Inclusive, a fisiologia, quando eu fiz a graduação, era a disciplina que mais reprovava, junto com a química orgânica, né? Tinha química orgânica, fisiologia, bioquímica, genética e
construções rurais e mais uma lá, que mais reprovava, né, no curso de agronomia. Então, não é fácil, né, gente? Bom, então, acho que ficou bem entendido, né, a questão da transpiração, né, a evaporação e a transpiração. No nosso caso, a gente faz o seguinte, a gente junta a evaporação com a transpiração, tá? Então, deixa eu ver se não caiu. Bom, não caiu, não, beleza. Então, quando a gente junta a evaporação e a transpiração, a gente tem o que a gente chama de evapotranspiração. É extremamente importante, como eu disse, né? Para você conhecer a evapotranspiração, porque você vai saber necessariamente o quanto que a planta está perdendo de água para a atmosfera. Então, isso, né, já dá para associar com o quê? Se eu sei quanto que a planta está perdendo de água para a atmosfera, eu sei quanto que eu tenho que repor de água no solo para cobrir aquela perda de água que a planta teve, né? Então, ou seja, eu estou fazendo o chamado manejo de irrigação, né? Eu estou suprindo, né? Eu estou suprindo a planta com água na quantidade necessária em função do que ela perdeu por evapotranspiração. Ou do que foi perdido por evapotranspiração no meio, né? Vamos falar assim que fica mais correto, né? O que foi perdido por evapotranspiração no meio onde a planta está, eu vou repor através da irrigação. Por que eu falei que foi perdido no meio? Porque a planta não evapora, a planta transpira. Então tem que falar do meio, que eu estou envolvendo a planta e outros locais. Por exemplo, o solo, os lagos, o rio, né? Então, o que foi perdido ali, principalmente solo, né, gente? O que foi perdido no solo e a planta, um meio é abiótico, o outro é biótico, então eu tenho a evapotranspiração e a transpiração, eu vou somar as duas parcelas e vou encontrar o que eu tenho de evapotranspiração, vou repor de água para o solo. Bom, então, isso aqui é só, mais uma vez, volto a dizer, né? Repito, é uma pincelada de evapotranspiração. Depois nós vamos calcular, nós vamos fazer, nós vamos ter artigos científicos para vocês lerem, e etc. Né? Nós vamos abordar mais esse assunto aí. Aqui no finalzinho ela fala, né? O conjunto das duas ações denomina-se evapotranspiração. Né? Bom, vamos ver aqui. Ó, métodos de estudo, né? Em síntese, o estudo da hidrologia compreende a coleta de dados básicos, como, por exemplo, o que a hidrologia ela vai tratar, né? Coleta de dados básicos, por exemplo. Exemplo, quantidade de água precipitada ou evaporada, né? Eu tenho como coletar a água da chuva, né? Chamados pluviômetros. Eu consigo coletar a água da chuva e saber quanto que choveu, né? Em cima dos quantitativos, né? Quanto que choveu, né? Nós vamos ter aí, em cima desses quantitativos, nós vamos saber como que está a questão climática, né? Falando nisso, né? Só como curiosidade, não sei se vocês fazem isso com frequência, eu sempre faço, né? Eu acho que todo mundo faz, né? Pegar a previsão do tempo, por exemplo, vou pegar a previsão do tempo para São João Evangelista aqui. Previsão do tempo São João Evangelista. Faz 24 graus e céu parcialmente nublado em São João Evangelista. Então, parcialmente nublado, sensação térmica 24 graus. Aí eu venho aqui e pego, né? Por exemplo, tem aqui precipitação, hoje, o tempo nublado, né? Máxima de 28 graus, mínima de 18, né? Normalmente as mínimas, elas acontecem aí entre 3 horas e 6 horas da manhã, normalmente. As mínimas. Amanhã,
Quinta-feira, previsão parcialmente nublado. Mínima de 18, máxima de 28. Sexta-feira, tempestades isoladas com raios e trovões, 40% de probabilidade só. Então, provavelmente não deve chover, né? Sábado, nublado. Domingo, nublado. Segunda, parcialmente nublado. Terça, parcialmente nublado. Quarta, parcialmente nublado. Quinta, parcialmente nublado. Sexta, parcialmente nublado. Então, não vai chover, pelo menos na previsão aqui, até o dia 22 de janeiro, né? São João é muito ruim de chuva, né? Muito ruim. O mês que é o mês de chuva, realmente, que é o mês de janeiro, o mês clássico das chuvas, que é janeiro, tem aqui, ó. Olha o solzinho aparecendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui o solzinho, né? Só o solzinho tem aqui, ó. Dá para ver só solzinho, mais nada, né? Só o solzinho, né? Ô, Claudionor, Oi? tem muita gente que fala isso mesmo, que São João é ruim de chuva. Será por quê? Excelente pergunta, né? Aí nós temos... Quem perguntou foi a Alessandra ou a Jennifer? Foi a... Alessandra? Alessandra. Bom, veja bem, nós temos, né, eu não vou saber dizer para você categoricamente por que é ruim de chuva. Até porque existe o seguinte, existe isso não é consenso, né, vamos falar assim, não é uma verdade absoluta. Por quê? Muitos estudiosos falam, né, que nós estamos passando, não só São João, mas, vamos dizer, o Brasil, o mundo, né, o que está acontecendo, essas coisas extremas de clima, né, que estão acontecendo, locais que já faziam uma temperatura baixa, está mais baixa ainda, local que chovia pouco, está chovendo menos ainda, né? A local que chove bem está dando tempestades muito fortes, inundações, tudo isso aí seria o quê? Seria um ciclo que a Terra está passando. Ela está passando por um ciclo que vai voltar à normalidade. Agora, não se sabe quantos anos vai durar esse período, né? Quanto tempo? Muitos falam em séculos, né? Até isso, né? Que isso demoraria muito tempo. Então, o que acontece? Nós temos aqui, falando de uma coisa mais pontual, por exemplo, no estado de Minas, eu só não conheço o Triângulo, né? O Triângulo de Minas eu não conheço, nunca tive a oportunidade de ir para o lado de lá, não. Lá para o lado de Uberlândia, aquela região lá. Mas as outras regiões eu já fui. O que acontece? O sul de Minas, por exemplo, o clima é mais parecido com o clima de São Paulo, região do Rio de Janeiro, ali, o sul do estado do Rio, né? Até mesmo um pouquinho da Zona da Mata. Então, é uma região assim mais úmida, né? É um local que chove mais, né? É um local que tem esse período agora de janeiro, chove um pouco mais, chove mais nesse mês. Tem essa situação. Aí, o que acontece? Belo Horizonte já tem um clima. Belo Horizonte tem um clima, e aqui é um clima diferente de Belo Horizonte. Não é igual, né? Se você pegar o comportamento, né, hidrológico de Belo Horizonte, ou da região de Belo Horizonte ali, e daqui da região de São João, vocês vão ver que é diferente. É diferente a questão de precipitação, né, temperaturas máximas, médias e mínimas, e outros aspectos também climatológicos, né? Se você pegar, por exemplo, você pega ali a BR-120, vem subindo, né? Pega ali Itabira, não, aliás, antes, né? Você pega lá Belo Horizonte, vem subindo, né? Pega a BR-381, chega em Itabira, vai subindo. Então, quando você chega, né? Sai de Belo Horizonte e começa a subir aqui, você já vai vendo que o clima, ele muda, né? Ele muda. É muito característico isso aí, talvez, né, por questões de relevo, né? Relevo, e também as massas de ar, né? Porque, por exemplo, quando você pega... o que traz normalmente chuva aqui para São João Evangelista? O que traz chuva para a gente aqui no período do verão as chamadas zacas, né? Claudionor, Oi?
Desculpa te interromper, você vai dar um intervalo e vai voltar no próximo horário? Eu vou dar um intervalo e vou complementar. Não vou usar todo eu não vou usar todo o terceiro horário, não. Vou usar só um pedacinho dele. Ah, tá. Não, Certo? Só um pedacinho. eu vou precisar de desconectar aqui por um momento, mas eu volto no próximo horário, então. Tá, você vai ter só um pedacinho do outro horário, tá bom? Eu vou parar aqui. Agora são 5 para as 8. Daqui a 10 minutos eu vou parar. Vou parar uns 15 minutos. E aí volto, pego mais um pouquinho do terceiro horário. Não, beleza. É só o tempo de eu chegar em casa Ok? mesmo, tô no escritório ainda. Então tá, até daqui a pouco. Tá ok. Tá ok, então. Até daqui a pouco. Então, o que acontece? Onde que eu estava, né? A precipitação, né? Eu estou falando da precipitação. Deixa eu tentar pegar o fio da meada aqui. Sim, lembrei. O que nós temos de chuva, normalmente, para aqui a região de São João Evangelista? No período do verão, que nós estamos aí, né? De dezembro a março, né? Vamos pegar no período mais quente do ano, vamos falar assim, que é a primavera-verão, né? Que seria de setembro a março, mais ou menos. O que vai causar chuva? É a chamada zona de convergência do Atlântico Sul, né? A zona de convergência do Atlântico Sul, deixa eu ver se eu acho aqui na internet, porque fica mais fácil mostrar a ilustração, né? Vou ver se está ok que é a minha internet agora, porque tem hora que ela fica brava, né? Aqui. Não, Nezecash, não. Zacas, né? Tá errado aqui. Vamos ver aqui imagens, né? Imagem. Vamos ver se tem uma imagem aqui boa da zona de convergência do Atlântico Sul. A internet tem hora que fica realmente terrível aqui, gente. Normalmente é na hora da aula, né? Acho que todo mundo não vê a hora de voltar às aulas. Vamos aqui, nós podemos pegar aqui, olha só, tem várias ilustrações aqui, a gente poderia pegar qualquer uma delas, né? Aqui, ó, vamos pegar essa aqui, essa da escadinha aqui, ó. Então, o que acontece? Normalmente, no período do Brasil, nós temos muito o acontecimento da zona de convergência do Atlântico Sul, da Amazônia, né? Ela vem da Amazônia, a umidade vem todinha da Amazônia e vem descendo, né? Passa aqui a altura, né, em que está essa zona de convergência pode mudar um pouco. Ela pode estar um pouco mais acima, né? Aí quando ela está um pouco mais acima, ela pega, inclusive, ela vem mais abaixo. Ela pega mais abaixo, né? Ela pega aqui mais ou menos no meio do estado de Minas para baixo. Então a região aqui a região de Belo Horizonte, São Paulo, o sul do Brasil, tudo pega essa zona de convergência e trazendo chuvas volumosas, chuvas importantes, chuvas que vão colaborar, inclusive, com o enchimento de reservatório de água, né? Que vão trazer para a gente energia e outras coisas mais, propiciar, né, a geração de energia.
Se essa zona de convergência ela vier mais acima, se ela pegar um pouco mais acima aqui, ó, aí o que acontece? O norte de Minas fica sem chuva. Então, é bem característico, né? O norte de Minas, por exemplo, tem um clima, a região mais abaixo que do norte de Minas tem um clima um pouquinho diferente, aí já pega a região de, aqui de São João Evangelista e tal, tem outro clima, e a região de Belo Horizonte para baixo é outro clima, diferente, bem diferente. Inclusive no que diz respeito a totais precipitados, distribuição de chuva, temperaturas máximas, mínimas e médias, e outros aspectos mais, né? Que a gente poderia falar. Então, o que traz chuva para a gente aqui é essa zona de convergência do Atlântico Sul. Vocês vão ouvir falar nela, provavelmente. Tomara, né? Tomara que a gente ouça falar nessa zona de convergência, porque é o que traz chuva para a gente em janeiro. Se não acontecer essa chuva, essa zona de convergência, né? Essa zona de convergência pode ser atrapalhada, inclusive, por Laninha, El Ninho, pode atrapalhar essa zona de convergência, né? Mas, apesar de saber que a umidade que proporciona as chuvas vem da Amazônia, mas se houver aquecimento ou esfriamento da água do Pacífico, isso pode influenciar nos totais, ou nas massas de ar que vão vir, né? Também para o sudeste do Brasil, pegando aqui a nossa região, né? Bom, então aqui fala do estudo, né? Nós vamos falando aqui, isso aí que eu falei foi a quantidade de água precipitada, né? A quantidade de água precipitada, nós podemos medir essa quantidade de água precipitada, normalmente com pluviômetros, né? Que a gente mede, ou pluviógrafos, podemos usar também, né? Falaremos bem sobre isso aí, né? Sobre pluviômetros e pluviógrafos. A água evaporada também pode ser medida ou estimada, né? Eu posso medir ou estimar. Não são sinônimas as duas palavras. Medir é uma coisa, estimar é outra coisa. E a vazão dos rios também pode ser quantificada, né? Você pode quantificar a vazão de água em rios. Sabe quanto tá, qual é a vazão do rio, né? Eu posso descobrir isso aí. Existem instrumentais que me proporcionam a condição de medir a vazão do rio. Então, nós vamos dar um intervalinho. Agora são 8 horas e 2 minutos. Eu vou dar um intervalinho aqui. Eu vou dar um intervalinho de uns 10, 15 minutos, né? E aí eu volto depois, né? Dando sequência aqui. Eu vou deixar a aula gravando, né? Mesmo com esse intervalo, vai ficar gravando. E eu vou colocar aqui um videozinho, né? Enquanto está gravando, eu vou colocar um videozinho sobre hidrologia para poder preencher o silêncio, né? Que vai ter. Então, deixa eu pegar no YouTube aqui. Deixa eu ver se eu lembro qual é o vídeo, né? Eu posso voltar aqui mesmo, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui na página da disciplina, que tem um videozinho aqui, né? Deixa eu colocar aqui o videozinho. Vamos ver onde é que está, né? Introdução à hidrologia. Tá? Enquanto nós vamos para o intervalo, eu vou deixar rolando esse videozinho para poder preencher o silêncio e daqui a pouco eu vou depende muito aqui da internet aqui.
gente? Depende da boa vontade aí da internet. Tô quase mudando a operadora de internet aqui, que tá brabo. Vamos ver aqui, né? Conceitos básicos. Ideologia básica, conceitos e aplicações, né? Vamos ver se ele vai abrir o vídeo. Bom, vamos ver, né? É, tá querendo abrir. Tá bem complicado. Vou tentar abrir um outro aqui. Né? Tá muito devagar. Infelizmente,